2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo 3 seres vivos impecáveis. Vocês de facto são belíssimos seres vivos, gostava de dizer isto, e que fique claro para toda a gente que como espécie estão muito bem. Está bem? Obrigada. E agora podemos começar o podcast. O que é que acham? Não esperava começar com elogios. Eu tenho agora uma dúvida, porque nós borrifámos nos oráculos. Estava a pensar exatamente Também nisso. eu. Eu ia perguntar. E aliás, ninguém nos perguntou, neste momento não temos oráculo, ninguém tem. Mas se calhar temos no pós-produção, não é? Na pós-produção, sim, vamos pensar. E, portanto, Mas não vamos ter. Não Acabou-se. vamos ter. E portanto, Morreu eu aqui. acho que sempre que começarmos este podcast devíamos falar sobre o facto de termos acabado com os oráculos. Porque eu não sei o que é que, Exato. o que é que podemos falar antes Não, do por café. acaso eu não tenho nada para dizer. Pois. Sobre nada, nem sei porque é que vim aqui. Eu também não. Porque de facto não há nenhum assunto antes do café, não é? O que é que uma pessoa Por fala? exemplo, tenho de dizer ao Zé Pedro Silva que o nariz dele está um bocadinho no plano da Maria Escais e é só o nariz, está um bocadinho Eu também tinha reparado nisso, mas não disse. O que são sempre conversas interessantes para quem está a ouvir como podcast, não é? Sim. Não, mas eu descobri que há muita gente que vê, Que viu que o nariz de Zé Pedro? especificamente. Sabes que ele podiam tem uma focar história apenas- não sobre o nariz, mas sobre um dedo dele. Não sei se quer explicar. Sobre o dedão. Não quero explicar. Eu quero saber. Mas olha, E noutras notícias? mas quem diria, porque esta conversa nós temos há muitos anos, É verdade. mas quem diria que hoje em dia é mesmo um negócio uma pessoa ter os pés na internet e há pessoas a ficar ricas com isso. Há quem Só para venda se perceber até- como o ser humano é um animal mesmo de facto. Atenção que eu Mas sou, espera. fiz trabalhos sobre isso, sou especialista neste assunto. Há quem venda cuecas com cheiro. E é por isso que vamos agora Não era. para o nosso café. Há pessoas que vendem ténis usados. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Estamos aqui em Amena Cavaqueira, mas agora vamos falar de assuntos muito sérios. João Maria Joné, vamos então falar sobre o novo aeroporto que Não é esse o tema. não é. É, Era. é É, também, sim, é, senhora. é. Comunicado. Está bem, calma, já vamos. Mas eu ia te dar. Tu estás a. Não, tanto tempo de televisão ainda não sabes como é que as coisas funcionam. É o cliffhanger. Tu é que ias fazer isso. Cliffhanger, mas Exato. Aeroporto em Alcochete, Luís Montenegro e o seu governo decidiu isto em 32 dias, foi muito rápido, agora amanhã já vamos ter aeroporto e TGV e Nova Ponte e tudo mais. Mas tu queres falar sobre um comunicado de um amigo nosso da Ericeira, não é? que começa com Ericeira. Ericeira, é verdade, sim. Para que fique claro. Para que fique claro onde é que ele está e para a pessoa logo na primeira palavra do comunicado já sabe quem é que vai falar. É um facto. De Ericeira, em princípio, não sai mais comunicados. Nunca mais ninguém falou Talvez Cristina Ericeira. Ferreira possa fazer um ou outro. Ela não é da Ericeira, Não é, não há mas Mas forma. ele também não. Mas ela vai muito à Ericeira, desculpa. Vai muito, vai, ela passeia lá. Mas não comunica de lá. Não. Pelo menos Nem sei se faz oficialmente. comunicados. Mas faz reels. Ou se sabe fazer. Adiante. Acho que ela abre os reels a dizer Ericeira. Exatamente. 19 de maio. Mas quem é este. De quem é este de onde- José de Sócrates? Quem é este José Sócrates, não é? Não sei, eu de facto sou muito novo e não, não apanhei, mas parece que foi alguém que foi importante, dizem-me. Não E que hoje em dia faz comunicados sobre decisões. O que ele me disse, eu não conhecia esta personagem, mas o que ele me disse lá no comunicado foi que ele já tinha tomado estas decisões todas. E foi só porque a Manuela Ferreira Leite disse que era faraónico que não se fez. Em Senão- Alcochete. No geral, não se fez aeroporto, terceira travessia, TGV. Foi porque a Manuela Ferreira Leite disse que era faraónico. Senão, Estava tudo estava tudo impecável já feito em 2014. Pois. Porque ali, 2008 a 2014, havia grandes incentivos ao investimento público e à construção no quadro da União Europeia e, infelizmente, como a Manuela Ferreira Leite disse isso do faraónico, estragou tudo. Pronto. E é pena, de facto, porque depois, pronto, o PSD teve muito tempo a dizer que isto eram obras despesistas e depois veio o PS e veio uma crise muito grande em 2015 e então eles não puderam fazer até... Mas isto afinal até então é uma 2024. vitória do governo de Luís Montenegro, porque agrada à esquerda e à direita. Até José Sócrates ficou contente com esta decisão. José Sócrates não é passível de ser colocado no espectro ideológico. José Sócrates está acima da ideologia. Certo, é verdade. A decidir clarividentemente por nós todos. É verdade. E quem não entende isso, enfim... É estúpido, no fundo. Provavelmente era o que ele diria. Sim. Maria, penso que terás lido o comunicado.
Li, mas eu primeiro queria só dizer que as cuecas usadas no LX estão muito baratas. Eu acabei de fazer a pesquisa. Cá está, pensei que Capaz da procura não ser enorme. tínhamos enterrado o assunto, mas afinal... Não, enterramos, não. Li o comunicado. E se li- forem cuecas usadas de José Sócrates? Isso Podem ainda render. não Porque nem ex-presidiário aumenta sempre o- Sexy platina? É pá, Pois é, verdade. Podem ser roubadas. Pois é. Não, foram usadas, mas não foi por ele. Exato. É verdade, José Sócrates falou sobre este assunto. Primeiro eu quero dizer que acho que de todas as localizações possíveis, de facto Alcochete será a melhor. Mas gostei de José Sócrates vir dizer que o governo da AD fez o que os governos socialistas não fizeram em 8 anos, que foi implementar todas as medidas do governo de Sócrates. E eu gosto que ele próprio chame o governo de Sócrates ao seu próprio governo. Acho engraçado. Gostei, acho piada. Porquê que Ele gostas mais estudou do no Alcochete? estrangeiro. No estrangeiro diz tipo Obama Administration e coisas dessas. Então esquece. Nós achamos que ele estudou no estrangeiro. Estudaste? Diz ele. Pelo menos cá não estudou. Diz- Só se foi no estrangeiro. Diz ele. Já é a segunda que eu não Eu tenho aqui uma questão. Este comunicado que apareceu no Twitter foi enviado para as redações e saiu nos Para a jornais ou Lusa. não? Foi enviado para a Lusa. É que eu não tive, só vi no Twitter, que é Foi- a minha nova fonte de notícias, eu já nem leio nos jornais. É Twitter. Nova, Toda a gente. mas não é assim que se lê notícias, não é só no Twitter. Pois, pelos vistos é. Pronto, eu achei um apontamento cómico dado. Mas achas bem haver aeroporto ou não? Eu acho que tem que haver um aeroporto, não é? Isto é um E acho bocado que não como deve ser aquela- no centro da cidade de Lisboa. É um bocadinho como as discussões das europeias. No fim do dia, a malta pergunta sempre: mas é europeísta ou não? Achas bem? Mas é a favor de haver aeroporto ou não? Acho É que que seja tem- em Alcochete. Acho que tem que haver um aeroporto. Acho que o aeroporto não pode ser no centro da cidade e aqui falo contra mim, porque dá-me imenso jeito o aeroporto da Portela no sítio onde se encontra, porque aquilo é facílimo de lá chegar. A mim não dá, faz um barulho em cima da minha cabeça. Lá está, Tenho um pronto. corredor aéreo em cima da Mas minha eu cabeça. não ouço. Mas dizendo, ou seja, fazendo a minha declaração de interesses que a mim me dá muito não jeito, ouves acho, aviões? não. Acho que o aeroporto de O facto som é não mesmo pode uma ser coisa ali, não particular. pode haver um aeroporto no centro da cidade, por todos os motivos e mais algum, segurança, poluição, e portanto acho que sim, que se deve pensar, aliás, teve-se a pensar durante muitos anos onde é que haveria de construir 50 um anos de aeroporto. estudo, não é? 50 anos de estudos. Segundo José Sócrates, José também teve um apontamento sobre os 50 anos de estudo, que ele diz que não foi bem assim. Não, porque ele já tinha chegado a uma Pois, Pois, é que ele- exato. exato. E depois ainda quiseram sabia. Portanto, prolongar. os últimos 20 já foram desnecessários. Tinha Realmente. bastado 30 anos de estudos em vez de 50. Já uma vez foste a Alcochete? Se eu já fui lá a Alcochete? Já. E vocês também? Já fui até à academia do Sporting. claro. Tem um Já nome fui ao de Freeport. lá de um senhor. Eu fui Já lá uma fui. vez a um jantar. Também já fui ao Freeport. Já fui ao Freeport, já fui aos estúdios onde é gravado o The Voice, que são em Alcochete. Já fui à estação de serviço de Alcochete. Não, Já pus gasolina em Alcochete. Então é uma boa zona. Eu acho, Falta de respeito a este. eu acho que ninguém fala. Uma boa zona. Ninguém fala. Tem amigos que Nós não vivem em temos Alcochete. nenhuma vontade de falar sobre este tema. Queria dizer aqui Mas é que o há zero vontade de falar deste tema. Eu Não, estou a Tu dar o meu melhor. Tu ainda não passaste para mim, eu Não tenho sei aqui se coisas alguém tem, interessantíssimas. dar o meu melhor, não sei se atenção. alguém tem um palito, mas ninguém fala do facto do Primeiro-Ministro ser do Porto e estar a fazer um aeroporto em cima do centro de estágios do Sporting, ainda com um corredor aéreo no do Benfica. Mas já achas para que isso- incomodar. Para incomodar. Mas não achas que isso vai prejudicar o Sporting? É isso que estás a dizer? E o Benfica talvez também. Tá bem. Quem sabe? Queria só dizer que, pronto, claramente o Governo está finalmente a mostrar serviço depois de ter passado um mês a discutir coisas insignificantes como um logotipo e outros. A semana passada também mostrou serviço, só que foi depois do nosso podcast. Pois. Fizeram aquela coisa do complemento solidário para idosos deixar de depender do rendimento dos filhos, que foi uma medida bastante fixe até. Sim, mas se foi depois do nosso podcast, tínhamos que. Já não conta. Isso já não conta, não Mas só existe. conta O que foi governo esta já semana. começou a trabalhar desde a semana passada. Foi só a seguir ao dia de Imagina, reflexão. finalmente estão a trabalhar, bem-vindos. Zé Pedro Silva, a Maria diz aqui uma coisa interessante, que é o facto de repente... A Maria só diz coisas O interessantes. governo, sim, é um facto. O governo, de repente, está a trabalhar muito. E muito rápido, ou não? Passa de tricas políticas para grandes decisões nacionais. Com o aval de José Sócrates. E com o importante aval do José Ora bem. Sócrates. Sabes, repara, quer queiramos, quer não,
já havia muito trabalho feito, não é? Isto é um facto, não é? Não vale a pena estarmos aqui uma pessoa diz isto e já passa, obviamente, imediatamente por socialista. Mas a verdade é que isto tinha andado muito. A questão do aeroporto, a questão da TAP, enfim, só para não sair do campo da aeronáutica. Portanto, não é propriamente uma decisão em 30 dias, não é? É talvez uma assinatura em 30 dias. Mas a vossa discussão é interessantíssima que estava a ter. Eu devo lembrar uma coisa. José Sócrates, como é evidente, os seus olhos brilham quando ouve falar em rebentar dinheiro, não é? Quer dizer, ele salta da cadeira e vai para o computador fazer um comunicado porque aquilo tudo entusiasma de forma, talvez até como há pouco estávamos a falar, dos pés. Portanto... Achas que isto é rebentar dinheiro, José Pedro Silva? Esse é o ponto. Não acho que seja. E até vou fazer um elogio a José Sócrates, que não é a primeira vez. Porque eu já disse isto várias vezes e digo sem medo nenhum, se bem que não é uma coisa propriamente simpática, pelo menos dá trabalho depois de justificar. Mas eu não acho nem de perto nem de longe que José Sócrates tenha sido o pior primeiro-ministro deste país. Mas nem de perto nem de longe. Penso que já terás dito isso neste podcast. O que José Sócrates... Qual é o teu ranking? Quais são os piores? 5. O azar de José Sócrates é fazer coisas a mais. Mas fez coisas muito importantes. Na questão da energia, das energias renováveis, das infraestruturas, acabou por se entusiasmar um bocado. Mas a verdade é que o TGV fazia... Magalhães. A verdade é que, claro, cá está o que ele fazia de mais. Portanto, fez muitas asneiras, mas foi de facto um período na desburocratização do Estado, na modernização, se quisermos, que era que se chamava a agência. Teve coisas que ainda hoje beneficiamos delas e não vale a pena, nós não podemos, é um erro dizer-se, por tudo o que aconteceu depois, eu nem estou nem pouco mais ou menos a dizer que já Sócrates volta porque és um grande governante, nem pouco mais ou menos isso está sequer em equação. Agora, temos que em cada governo, apesar de não gostarmos dos partidos, das ideologias dos governantes, temos que analisar as coisas que foram bem feitas, e o governo de José Sócrates teve N coisas que são de facto notáveis em termos de reformas estruturais. Portanto, ele tem razão e nesta é uma delas. Sim, mesmo a questão do TGV foi de facto uns botas de elástico, uma malta muito retrógrada que se pôs à frente. Nós tínhamos, enfim, enquanto empresário deixo alguma saudade, mas enquanto meter o bedelho na política, não. Que era o engenheiro, e agora vai-me esquecer, vou-me passar o nome. O da Sonai. Que disparate, estou com o América Mourinho, não é ele? Belmiro de Azevedo. Que queria-se fazer um TGV, está bem que não era a ligação para Madrid, mas o quê? Não, é ponta aérea, porque nós cá temos isto, cada cabeça a sua sentença. Um quer fazer o TGV, o outro quer ponta aérea e ninguém faz nada. Porque toda a gente entra ali um bocado e o que é facto é que olhamos para o país, não é? Que podíamos ter uma ligação de alta velocidade de norte a sul, não é? Aquela ideia como se fez na Irlanda, tanto em termos de ferrovia como em termos de autoestradas. Uma coisa que liga o país de norte a sul e depois depois vai-se expandindo à medida das necessidades para o interior e para o litoral. Mas nós estamos atrasadíssimos. Mas não estranhas que o governo decida assim tantas coisas num dia? Não é num dia, eu já disse que eu não estranho porque já estava muita coisa feita. Okay. Sim, muita. Então porque é que o governo anterior não pôs em marcha? Relativamente à TAP também estará com certeza muita coisa avançada. A minha questão é porque é que o governo anterior não... Se calhar ia fazer agora, é isso? Podemos especular, não podemos fazer outra coisa senão isso. Era preciso o acordo entre os dois, sim. Sim, e o governo cai em novembro, não é? Antes disso, não sei, não consigo, como não sei, não vale a pena estar a especular. Sei é que, com certeza, que havia muito trabalho feito, como já se percebeu, certo. E, portanto, não significa isto que este governo também não tenha um mérito da decisão. Agora, eu quero chegar a um ponto que era o principal. Eu acho que está toda a gente muito convencida, e vocês aqui também, e está-me a dar algum gozo, porque a malta é muito ingênua. Eu ontem ouvi um anúncio que ainda assim foi uma declaração política às 8h, porque é estranho. Vou ter que dizer ao Joné, só neste país. Só neste país é que se anuncia a construção do aeroporto às 8h, uma declaração que supostamente é política e solene. Costuma ser de missões, coisas do género, não é? Mas nós, como temos esta coisa do aeroporto, o primeiro-ministro fala às 8h para anunciar o aeroporto. Mas é uma obra para daqui a 10 anos. Com o que está para trás deste processo, a malta ter dito, pronto, agora decidiram. É ver para crer. Só quando tiver um avião lá a aterrar e que não seja em terra batida porque ficou sem gasolina, só aí é que eu vou dizer, o aeroporto tem Alcochete. Até lá, calma. Vamos ver. E o último tema é o Sporting. Vocês estão muito enganados. Para nós é magnífico para o Sporting. O Sporting vende o centro de Alcochete e equivale a 4 Ligas dos Campeões. Podemos fazer um centro de treinos no Chiado.
Nós temos... Pá, por acaso gostava imenso do centro de treino. Vocês estão do Chiado, preocupados ali com no o meio barulho em cima do centro de treino. Aquilo é tudo para vender para uma renta cara ou para um hotel. Vocês estão muito enganados. Mais provável é ser vendido. Vocês estão muito enganados, chegamos a sorte grande. E assim a academia pode deixar de se chamar Cristiano Ronaldo. Exatamente. Ora Que bem. era uma coisa maravilhosa. Sim, olha, sem dúvida, isso eu também concordo. Fuleirada Está do concluído mal. o café. Não, eu quero só dizer uma coisa sobre o diz. aeroporto. Houve aqui uma oportunidade, finalmente, dada a parca representação de nomes de mulheres na toponímia e... Palavras caras. Na Parca toponímia. representação do sexo feminino na toponímia, era o que tu querias dizer. O que é que eu disse? De mulheres. Well. Não mantiveste, Ai, desculpem, fogo, já não quero dizer, não falo mais. não tiveste a Vá. tua coerência. Merda. Dada a parca representação dos nomes do sexo feminino na toponímia, do género feminino na toponímia das nossas cidades, houve aqui uma bela oportunidade de dar um nome de uma mulher a um aeroporto. Mas podes dar a TGV, Sim, este ficou Luís de Camões, não é? à ponte. Não, podia ser Amália Rodrigues, podia ser Natália Correia, podia ser Sidney Breiner, podia ser... Eu acho que a Marisa ponte. Matias, pode dizer. É irrepetível é o Sá Carneiro, não é? Francisco Sá Carneiro, isso há de ser sempre o melhor número de aeroporto. Todos os nossos Ao aeroportos, nível da menos o da ironia, Madeira, e ainda, têm nomes de pessoas que possivelmente foram alvo de tentativas de assassinato por razões politicamente motivadas. Tanto mulheres em Portugal foram alvo de tentativas de assassinato. Por razões politicamente motivadas. Catarina Caso. Eufémia. Olha, Olha, aeroporto de pronto, Catarina Eufémia. Olha, eu gosto do nome. Olha. Ficava muito bem. Não, mas essa não foi uma tentativa, essa foi mesmo Mas os morta. outros também só foi uma tentativa para João Paulo II, era só para Certo. cobrir toda a gente. E o Ronaldo, pronto, até o dia candidato à presidência da República e Se sofreu calhar um já houve atentado da tentativas, minha mas nós parte. não sabemos. A cena mais Da tua interessante... parte, da minha és parte, tu vou próprio ser eu. que vais... Tu ainda não disseste o teu top 3 de primeiros-ministros. A cena mais Não, interessante... o bottom 3 é que nós queremos saber. A cena mais interessante é que o nome do aeroporto, que nós demos tanta importância, sobretudo ontem na tal declaração de Solena às 8 da noite, é absolutamente irrelevante. Para já, é sempre o Aeroporto Internacional de Lisboa, que é o que todos os voos vão dizer. É Lisboa. Ninguém vai dizer Luís eu vou de para o Luís de Camões. Portanto, o nome não interessa para nada. Não, as pessoas Bem, dizem mas que é vão uma achar é o de Gaulle. simbólico. É simbólico. Exato, depois dizem. Tá, mas isso está bem, certo. Mas isso aí é para distinguir ao Relis, Charles de Gaulle. Então, Isso mas é vais diferente. ter que distinguir entre a Portela e o Alcochete. Durante algum tempo vais ter que... Mas depois não, a Portela ideia vai deixar a de ideia ser. é Sim, mas durante um bocadinho vais ter. O que é que será que vão fazer na Portela? Casas, oremos. Mas mesmo assim, não sei se depois a designação não será do Assim, com a local SICA também já está Alcochete. tudo impermeabilizado, não é? Não sei se a designação depois não é do local de Alcochete, se é do Luís de Camões, mas seja como for. Mas Luís de Camões é que não faz mesmo sentido. Só porque não faz sentido. É Não. porque faz 500 anos. Devia ser um bocadinho mais contemporâneo. Mas para a internacionalização da marca e para o mesmo momento histórico, o Vasco da Gama até era mais fixe. Os estrangeiros sabem quem é que é o Vasco da Gama. Pois é. Fica só a ponte. Vamos então, Já tem uma ponte. já. acabado o café, bebido o café, vamos à nossa reflexão. Vamos refletir. Vamos então à nossa reflexão Também e o primeiro peço tema são as eleições europeias, porque tivemos aqui um primeiro debate entre PS, PSD, Iniciativa Liberal e Livre. João Maria Joné, eu sei que há mais coisinhas que quererás comentar sobre estas europeias, que vão decorrer dia 9 de junho, se não me engano. Mas daquilo que viste, falou-se, há muita gente que escreveu que, de facto, finalmente tivemos um debate sério, não foi como a bandalheira das legislativas, falou-se de Europa, falou-se de defesa, falou-se de guerra, etc, etc. Gostaste do que viste e acreditas que vamos ter uma boa campanha e que isso vai interessar as pessoas? Ou pelo facto de ser mais sobre a Europa e ser mais a sério e menos sobre tricas políticas, que as pessoas vão continuar desinteressadas e a abstenção vai estar altíssima? Achas que estes candidatos serão suficientes para melhorar um bocadinho a abstenção? Eu acho que a abstenção vai descer. E porque é o padrão a que nós estamos a assistir em todas as nossas eleições. E porque, para além disso, o chão é tão baixo. 2019 foi uma eleição tão pouco concorrida que só pode subir a partir daí. Há aqui uma coisa que é: falar de política europeia é bom, só que como nunca ninguém fala de política europeia, não dá muito bem para falar bem. Certo. Porque a Europa está propositadamente despolitizada a certos níveis. Por exemplo, aqueles 4 partidos que vão àquele debate, 3 deles estão coligados, dividem a Comissão entre eles, dividem o Conselho Europeu entre eles,
e pronto, é uma escolha de cada um dos países, mas basicamente só há aqueles 3 grupos no Conselho Europeu. E dividem também a maioria do Parlamento entre eles e, portanto, acabam por tomar as decisões em conjunto. Depois há os megagrupos, não é? Dentro do Sim, e o que é que aquilo dá? É que, por exemplo, na questão do Pacto de Migrações, eles estão todos um bocado amarrados àquilo, gostando ou não. Nós já falámos aqui disto. A AD, o PSD e a IEL têm a mesma posição em relação à imigração em Portugal, que é que as políticas do PS são uma bandalheira e que é preciso mais regulação e que estamos a deixar entrar pessoas sem grande critério. A posição do PS é avaliada na Europa como uma posição liberal em relação à imigração. Não, até porque não há bem uma posição socialista em relação à imigração. Aí o espectro está um bocadinho entre ser liberal ou ser conservador, e se calhar as posições de esquerda até tendem a ser mais céticas em relação à imigração do que as posições liberais, porque exigem os tais contratos e garantias que é para o empregador não explorar o empregado, não é? Portanto, o PS nesse sentido está até fora um bocadinho do que seria um Partido Social-Democrata normal, e é um bocadinho essa discussão que acontece nos países nórdicos, de que o Estado Social só funciona se as pessoas entrarem com condições, e isso acaba por ser depois uma desculpa para ostracizar imigrantes porque não podem fazer parte do Estado Social porque não têm condições. Então os partidos vão estar um bocadinho amarrados à ideia de que pensam um bocadinho o mesmo em várias áreas. É difícil distinguirem-se. Ali naquele debate estavam. O que eu digo é, quando se fala da Europa, há estes problemas estruturais de nós nunca temos falado da Europa. É que a IEL diz que o PS é o diabo e vai chegar a Bruxelas e vai estar coligada com o PS. E o mesmo para o PSD e pronto, e para o PS em relação a eles. E depois há ainda as coisas mais cómicas que nestas eleições temos, graças a Deus, um bocadinho menos, mas normalmente havia, que era o CDS e o PSD a competirem por votos, apesar de irem sentar-se no mesmo grupo parlamentar, e o Bloco de Esquerda e o PCP ainda fazem isso. Isso é um bocado desnexo. Acontece, mas é um bocado desnexo. E acontece noutros países europeus, mas cá acontecia muito nas disputas internas. Ninguém falar disso. E portanto, o que é que eu queria dizer com isto? É que o debate, de facto, é bom, o debate ter sido bom, os candidatos eu acho que estavam bem preparados, tirando a Marta Temido. Mas achas que as pessoas percebem que, por exemplo, Marta Temido está mal preparada, tendo em conta que tem muito pouca atenção para assuntos europeus? Eu ia pegar mais a isso, que é, ninguém viu o debate. O debate teve 140 mil pessoas a ver. As pessoas a falar a seguir ao debate tiveram mais pessoas a ver do que o debate. E 140 mil é mesmo pouco para um debate nacional entre os dois candidatos dos dois principais partidos. Pensei que tinha sido mais, eu tinha visto números bem mais altos, mas posso-me ter enganado. Foi o que eu vi, pois pode ser... Eu já vejo aqui. Mas o debate, o que eu acho é, ninguém do PS escolheu a Marta Temido porque achava que ela ia ganhar debate. Escolheram a Marta Temido porque acharam que eleitores semi-informados e eleitores dentro da órbita do PS se iam mobilizar porque acham graça à figura. E, portanto, era indiferente do que é que ela dissesse ou fizesse, apesar de eu achar que o debate foi mesmo mau, para isso acontecer. Mas vou libertar, que já falamos mais disso. Maria, daquilo que viste deste primeiro debate, e tendo em conta isto que o Joné diz, até a propósito da abstenção, e o facto de termos uma audiência sempre também baixa sobre assuntos europeus, o facto, por exemplo, de vermos um debate a sério cria uma espécie de novidade, parece que se respira um ar novo, mas também pode ser o facto das pessoas não estarem habituadas e, portanto, tomarem como certo aquilo que aqueles 4 candidatos dizem. Isso pode não querer dizer que são mais informados ou que vamos sair mais informados destas eleições. Parece-te que daquilo que viste e do que tens lido, que é de facto um teste ao governo e às legislativas, ou seja, um segundo round, ou vão ser mesmo eleições europeias? Tendo em conta que muitas vezes nós cá não queremos muito saber destas eleições. Nós não queremos muito saber, mas se calhar chega a altura de começarmos a querer. Eu acho que o mediatismo que estas eleições estão a ter pode ser uma boa forma de finalmente se começar a discutir política europeia a sério. Nós damos sempre um bocado... Não queremos muito saber, no geral, da nossa representação na Europa. Aliás, há até sempre aquela ideia de que estes vão para lá garantir os seus estados. Sim. Mas a verdade é que é importante termos uma representação... Incluindo os próprios que se candidatam às coisas. Não todos. Não todos, mas bastantes. Pois, alguns será, outros não será. Mas isso é como tudo. Isso é como todos os cargos, todas as eleições. É verdade, eu digo é que os políticos também têm que dar à Europa ao respeito e também não dão.
há muita coisa que é importante, ou seja, há muitas razões para nós querermos ter força na Europa. Nós nunca referendámos um tratado, por exemplo, nunca os discutimos, nunca tentámos ter regras especiais, como vários outros países fazem. O que é que queres dizer só que não referendámos um tratado? Porque não percebi mesmo. Há vários tratados europeus que não foram um referendo. Que são referendados nos países. Sim, ok, já e que depois conseguem estamos a falar de um referendo, certo? deals melhores. Sim, Pronto. é porque as pessoas referendar o tratado também têm outra, mas já percebi o que é que queres dizer. Ou mesmo a questão dos fundos, muitos de nós não percebem, não estou a dizer, eu próprio sou ignorante. A própria forma de implementação dos fundos, a forma um bocado... Estou a falar a palavra. A forma um bocado impulsiva como tratamos nos fundos. Há um bom exemplo disso, que é uma aldeia, que é a aldeia de Barcos, que receberam fundos para regadio e então implementou-se esses fundos, e agora, como os fundos estão no lítio, querem escavar tudo o que tinham feito com os fundos do regadio, ou seja, não há um plano económico, e não há um planeamento, e acabamos por... E nesse caso é porque descobriram uma coisa, descobriu-se um valor numa coisa que não tinha. Mas tens mais exemplos disto, tens mais exemplos disto. Mas isso não é um exemplo de mau planeamento económico. É um exemplo de repente, uma coisa... Há 20 anos o lítio não tinha o valor estratégico que tem agora. Ou há 10. Mas aquilo não foi há 20 anos. Ou há 10. Está bem, mas vais-me dizer que há um bom planeamento económico Da União Europeia, das poucas coisas que os gajos sabem nós fazer. Implementamos. Nós implementamos bem. Vem ligada à coisa. Mas eu não estou repara, nós implementamos bem os fundos da União Europeia? Eu diria que a avaliação é positiva, não diria que é negativa. Eu diria que faz falta um bocadinho de planeamento para a maneira como faz as coisas, e não é andar... Mas o planeamento já vem de lá, já está um bocado pré-definido como é que tu podes usar aquilo. Onde é que usas e como é que usas, podes decidir. Eu acho que se tu fores fazer um balanço do que é o uso de fundos europeus em Portugal, vais ver que a maioria foi usada para requalificar escolas, fazer estradas que era importante fazer, requalificar comboios. Eu não sou contra os fundos europeus. Parece que eu estou contra os fundos europeus. Não, estava a dizer que é difícil dizer o balanço é negativo. Acho que é das grandes usamos vantagens mal. da União Europeia. Estavas-te a referir, mas eu não disse o balanço é negativo. Poderás estar Estás a usar palavras que eu não Estavas disse. a dizer que usávamos mal. Eu estou a dizer que podemos usá-los melhor. Estou a dizer que pode haver um planeamento mais estratégico. Podes estar a falar de alguns casos até de corrupção, de mau uso dos fundos, por exemplo, que vieram ao público nos últimos anos também. Tens várias. Também acontece com os fundos nacionais. Sim, propriamente. Pronto, por outro lado, acho que outra reflexão importante que se tem que fazer sobre a União Europeia é a questão dos migrantes e da migração. A Europa deixou de patrulhar o Mediterrâneo, tirou os barcos do Mediterrâneo, os que garantiam a segurança e os que salvavam as pessoas em situações de naufrágio e tudo isso. E só têm drones e aviões. E o que acontece é, quando vem um barco, mandam as tropas líbias recolher as pessoas. As tropas líbias que têm equipamentos europeus pagos com dinheiro da União Europeia, que os levam para campos na Líbia, onde está provado que há todo o tipo de abusos de direitos humanos, especialmente violento para as mulheres. Trabalho escravo é uma plataforma de tráfico humano, e eu acho que todas estas questões têm que ser, ou seja, não vale a pena, não podemos só estar a falar ou seja, tem que se falar de integração a sério, mas tem que se falar também do que a Europa anda a fazer de uma forma mais... E do que viste da esquerda à direita, estes candidatos são bons para ter esse papel mais a sério? Eu não vi o debate todo. Estou a fazer perguntas injustas, porque só tivemos um debate ainda. Sim, simplesmente não tive tempo para ver todo, piquei, mas não consegui, mas houve um momento em que pensei que ia adormecer. Achei muito aborrecido, aliás, estava a dizer ao Johnny quando estávamos a caminho de cá, Johnny estava a dizer que gostou, eu estava a dizer que achei muito aborrecido. Os portugueses concordam contigo. Pois, e estou expectante para ver o debate de hoje também, até porque tem a minha candidata, não é? Isto é sempre uma coisa que... Mas tirando a tua candidata, achas que alguém parte à frente? Acho que a Marta Temido vai ser uma desilusão, e já tinha essa sensação. Eu acho que o PS tentou um bocado despachar a Marta Temido para ali. Também foi Lisboa. Marta Temido ganhou muito protagonismo muito rápido dentro do Partido Socialista, e não era uma pessoa do aparelho, não é? Marta Temido nem era militante, já era
já era ministra quando se filiou no Partido Socialista, e eu dava a sensação que eles tentaram um bocado empurrá-la para temos-lhe este aqui, assim ela não chateia mais. É uma figura pela qual eu nutro alguma simpatia, ou nutria durante a pandemia. Estou expectante para ver como é que vai ser agora, até porque o PS tem uma tendência para ter políticas bastante liberais e eu acho que nesta altura convém que se centrem no que acharam que era a sua gênese, ou no que deveria ser a sua gênese. Mas acho que há questões que têm que ser debatidas e acho que está na altura de se ter, das pessoas perceberem o que é que se faz na Europa e das pessoas perceberem o que é que se pode fazer na Europa para saberem quem é que quer que os represente. José Pedro Silva, com países novos a querer entrar, com a possível eleição de Donald Trump, guerras e tudo mais, achas que estes são os bons candidatos que devíamos exportar para a Europa? Estes são os cabeças de lista, não é? As listas são maiores. Nós temos mais deputados do que os que estão na... Levamos 20, se não me engano, 21? Quantos é que são? Não sei. 21. Há aqui uma coisa, perguntas se são os ideais? São os ideais. Não, isso com certeza que não. Não estou a dizer por eles próprios, estou a dizer que naturalmente que há sempre alguém que podia... As eleições europeias continuam a ser umas eleições em que são escolhidos... Temos aquela questão das pessoas que acabaram de ser eleitas para o Parlamento Nacional, mas isto são os funcionários da política, não é? Quer dizer, é um erro fazer-se isto. Dão para autarquias, dão para o Parlamento Nacional, dão para as europeias, só não para os governos regionais porque é um bocado estranho, não é? Mandar para a Madeira, sim, já faltou mais, quer dizer, e isso será sempre um erro. Agora, é evidente que as listas são mais tensas e nós vamos aqui discutir agora todos os nomes. Relativamente a estes candidatos, há um que nos parece mais, quando eu digo há mais do que um, mas que nos parece mais detalhado para aquilo e que tem um trabalho mais aprofundado e com mais tempo sobre o tema, e outros que não, como é o caso, como é evidente, de Marta Temido e de Sebastião Bugalho, que são neste caso os que representam as principais forças políticas. Agora, achas que o Sebastião Bugalho teve mal? Eu acho que tiveram todos mal, vou explicar porque não é todos. No conteúdo eu concordo contigo, agora na forma eu acho que ele passa bem. Sempre tão arrogante, mas as pessoas gostam. Não sei se as pessoas gostam ou deixam de gostar. Aquela comparação com Paulo Portas é de quem não se lembra de Paulo Portas. Até compara com o Sócrates, se quiseres. As pessoas gostam de arrogantes. Não é. A audiência eu estava a falar da audiência da SIC Notícias, a audiência é 770 mil. Pronto, ok. Eu tinha 800 mil. Eu estava a falar da SIC Notícias, estava mal. Mas é menos, para as pessoas terem uma ideia, é a audiência mais ou menos do debate do Montenegro com o Paulo Raimundo. Certo. Em que o Montenegro estava por Skype. Só para dar assim uma ideia. Perdeu com o Big Brother com alguma graça. Estás só a ser do contra ou vais explicar? Não, vou explicar porque é que eu não achei nada. Vi aqueles louvores todos ao debate, mas porque é que eu não achei. Começa a haver pela primeira vez, nota-se uma diferença tremenda no interesse das eleições europeias e sobretudo nos mais jovens, nos eleitores mais jovens, o que é sem dúvida isso é bom. É ótimo, não há nada a dizer e é sobretudo bom para o futuro, não é? Porque serão então pessoas com um verdadeiro interesse na política europeia, sem comparação com as gerações anteriores, sem comparação alguma. Nós continuamos com alguns defeitos, eu não sei se... Eu estava a pensar, como eu já não vou à escola há uns anos, eu estava a pensar se na escola se dá estas matérias. Eu não sei se estuda, não estou a dizer nas universidades. Que eu me lembro, da minha parte não, mas posso estar voltamos sempre ao mesmo. Nas escolas há tanta matéria letiva que não tem qualquer interesse. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Nós estamos na escola, temos geografia, agora é estudo do Mela, como é que se chama, e estudámos os calhaus. O xisto, o basalto, essa merda toda, que não interessa em menos jus. Interessa para as pessoas que vão estudar. Claro, mas por isso é que tem que ser mais à frente, não é? Tu dizes, eu quero não, mas podes fazer o interesse para o calhau. Eu quero fazer da vida, eu quero fazer da vida. Certo, mas há certas matérias que devem ser. Eu agora estou aqui a falar da questão da Europa, da política, tanto nacional, da Organização dos Estados, da Organização da Comunidade, mas há outros exemplos. Eu há anos que defendo que devia haver uma matéria de alimentação nas escolas. É muito mais importante tu perceber os alimentos todos, como é que eles funcionam, como é que eles devem ser confeccionados, do que o basalto e o xisto. José Pedro quer crianças de 3 anos a aprender mais sobre os fundos europeus. Não é fundo. Essa dos fundos europeus é outra. A Europa não é fundos europeus. Estás a ver? Logo aí começa o problema. E porquê é que eu não gostei do debate? O debate, como tanto se falou deste desconhecimento, como tanto se falou destas questões, apareceram ali um conjunto de pessoas que querem mostrar que sabem. Parece que estão numa oral.
não sei o quê, e atiram nomes para mutualização da dívida. Nomes e propostas. Alargamento a leste. Para mostrar que sabem imenso do assunto. Mas isso é bom, mostram que estão interessados. Deixa-me dizer-te, mas estás como no moral, que é o aluno. Estás a dizer que é como no moral, é como no moral o aluno a mandar a ver escola. A dizer nomes, a ver se escola pode dizer, é que este gajo sabe. Eu lembro-me de um amigo que percebia zero de futebol, e então, como toda a gente discutia futebol, o que é que ele se lembrou de fazer? Que era, como estavam todos a ver futebol, eu disse, eu não podia estar lá sem dizer nada, então decorei um gol no Mundial de 86, e cada vez que eles estavam com aquelas questões, dizia, então é o gol do não sei quantos Mundial de 86. E parecia que sabia imenso. Mas a política não é isso, fingir que se sabe. Não, eu acho que o debate é desinteressante, porque foi um concurso a ver quem é que consegue mostrar que estudou melhor a lição, mais uma vez para o moral, mas não é um debate propriamente, saltamos sempre de temas. O outro levanta a mutualização da dívida, sendo certo que eu acho que é um tema demasiado técnico, se quisermos, para se estar num debate para os eleitores, porque nós não podemos crer que os eleitores, nós próprios, nós somos eleitores, nós não podemos perceber de finanças públicas, de agricultura, de administração interna, de infraestruturas. É evidente que na política... Sim, só o Sebastião Borralho é que pode perceber essas coisas. Nós temos que perceber que na política tem que haver aqui uma confiança que os candidatos me transmitem e um conjunto de ideias com as quais eu me identifico, e eu depois vir-me para ele e digo que siga a Marinha. Vamos embora. Agora, não me vão pedir para eu entender-me do orçamento europeu, de tudo isso, porque isso não faz sentido. E acho que seria uma discussão demasiado técnica. Mas nem se chegou lá. Porquê é que eu digo que são maus debates? Porque um atira uma mutualização da dívida e passa-se logo assim para o outro. Na imigração ou nas migrações... Falou-se um pouco mais, sim. Mas é tudo... Estão todos ali aos saltos. Marta Temido chegou a dizer que o problema nacional da regularização dos imigrantes, com aquela imagem dela, não sei, eu acho que ela convence muito o eleitorado, e acho que é por isso que é escolhida, porque os portugueses gostam da daquele ar de pessoa simpática. Nós resolvemos. Estão a ver como nós pusemos a linha de saúde SNS 24 a funcionar? Que isto é zero, não é? E depois o Bugalho lembra-se de dizer alargamento a leste. Sim, eu acho que até já deviam vir às reuniões ver como é que é o ambiente. Ver como é que é o ambiente. Morder o ambiente. De uma forma muito séria. Sim, quando já... Está-se a rir por alguma razão. Quando já, para os Estados... Não gostaste desse momento em que ele, tipo diz está-se a rir por alguma razão e depois faz tipo, ai, caiu uma máscara, credo. Exato, bastante, sim. Só estava a dizer que eu também me quero rir, atenção, não penso que eu estou aqui a ser... Já vermelho que nem... Não penso que eu estou a ser aquela besta que muito... Não, eu quero rir também. Mas pronto, atira-se com aquela... As outras assim, fez aquela assim... Mas o Francisco está aqui ao meu lado, primeiro bate-lhe, o Francisco está aqui ao meu lado, não me deve ter ouvido. Sim. Mas desse ponto de vista, por exemplo, o candidato do livro pareceu uma pessoa até normal. Eu já lá vou. Rapaz, é um estreante. Esta questão é uma proposta infantil, para além de que nos Estados que estão para entrar já há um conjunto e até já vão morder ambientes. Que era o que o rapaz do livro lhe estava a tentar dizer, sim. Depois, quer dizer, são vários debates, não vamos estar a falar. Eu acho que, como é evidente, só temos este para já. Paupério é de facto interessante, porque para mim é uma carta fora do baralho, abre-se um bocado a política. Um biólogo, se não me engano, abre-se de biologia. Abre-se um bocadinho a política a pessoas que não são os tais funcionários da política, e isso é sempre interessante, como é evidente, percebe da poda. E o livro não concluiu, houve ali um problema para escolher. É fixe, porque é de primárias, um partido abriu-se e produziu um candidato que se calhar o partido nem sequer estava a ver. Nem sempre isso pode resultar bem, portanto tínhamos de debater isso, mas neste caso corre bem, é um deputado interessante. Eu não sei propriamente se isto se vai, refletir nas eleições. Eu não estou tão confiante como o Johnny relativamente à abstenção. Já agora, em relação a, por exemplo, Coutrinho, que muita gente se desiludiu com a sua prestação. Achas que ele está meio apagado, meio sem saber ainda... Achas que vai haver menos do que 30% de gente a votar? Desculpa, só isto. É muito difícil haver menos. Eu acho que tens todos os fatores para a coisa ser complicada. Parece-me a mim que tens todos os fatores. A questão dos feriados, a questão de... Mas a política está mais pop, as pessoas estão mais a participar. Mas é isso que eu acho. Eu acho que tu vais manter, já disse isto aqui há alguns episódios, eu acho que tu vais manter, porque o que vais perder
vais ganhar nas novas pessoas que têm interesse por estas novas coisas, portanto sim, mas gostava que mas vai passar para aí para os 40 e tal %. Sim, enfim. E podes votar no país inteiro. Que é pouco. Primeira vez. Podes Atenção. votar, Sim, é verdade. Ou seja, 40 e tal % não é muito, mas, por exemplo, na do Marcelo, na pandemia, que foi dificílima, não é? Era dificílimo votar, até havia gente que queria e não podia, estamos a falar para aí de 48,5%, eu acho que números desses. Não sei, acho que não consigo. E era uma eleição arrumada, eu acho que as pessoas estão interessadas em política e isso vai-se ver. Se tivesse que pôr dinheiro, não Se sei. quiseres a métrica das audiências, este Mas debate foi mais podíamos visto pôr do que o dinheiro. primeiro das europeias anteriores. Podemos fazer apostas a dinheiro. Podemos fazer apostas em Não sei se é legal. Vou fazer uma última pergunta Não, sobre legal não é, legal não é. Coutinho e Figueiredo. Mas Coutinho pareceu-me que entrou um bocado nesta onda, ou seja, está bem que foi o primeiro, vamos ver como é que são os próximos, mas toda a gente, como o burburinho que havia era sobre isso, era sobre, eles não sabem nada, não percebem nada disto, candidatos paraquedistas relativamente ao tema, e então todos quiseram ir mostrar serviço, usar o jargão comunitário, para aparecer lá em casa, que isto é um homem entendido. E acho que Coutinho acabou por cair um bocado também nessa linha, de querer mandar ali umas larachas para se mostrar entendido na matéria, mas a discussão foi sempre de salta-pocinhas. Eu acho que o Coutinho perdeu a oportunidade dele, ou seja, o Sebastião Bugalho vai ter mais oportunidades de debater com a Marta Temido. Mas o Coutinho tem mais uma e é com todos. Ou seja, aquele era o debate mais importante da campanha do Coutinho. Sim. E ele não foi a jugular. Nem pouco mais ou menos. Tipo, o cálculo da Iniciativa Liberal, que é por isso que a Iniciativa Liberal está estagnada, é porque estão a fazer este cálculo assim, é que eles vão conquistar o eleitorado do PSD não caindo em cima do PSD, mas não o ofendendo. Certo. Não é assim Não é assim que funciona, mesmo. E já deviam ter aprendido nas legislativas que tiveram até à última semana sempre a dizer que iam casar com o PSD. Pareceu que aprenderam depois quando não entraram para o governo, mas também não fez sentido com a estratégia da campanha, não é? A estratégia é toda um ano antes a dizer que vão casar. Chega à altura, afinal não quero. A Iniciativa Liberal está um bocadinho perdida e eu achei que o Coutinho seria uma pessoa menos perdida do que o resto do partido e não foi. Aquele debate era para ele entrar a matar, para dizer... Este senhor que está aqui não está preparado para ser o eurodeputado do centro-direita português e eu estou. E não está porque eu vou arrebentá-lo agora todo. E o gajo, em vez disso, foi tipo... Isso até foi o que a Marta Temido disse ao Sebastião Bugalho, que de repente estava muito interessado no projeto europeu. Foi a Marta Temido que fez esse ataque. Coitada da Marta Temido. A Marta Temido viu isso no Ricardo Araújo Pereira no domingo anterior, que é o que ela conhece sobre política. Viu que ele tinha dito que a União Europeia era a pior coisa que tinha acontecido à Europa e achou que era isso que queria dizer. Mas quem é que foi o Ricardo Araújo Pereira? O Ricardo Araújo Pereira fez uma coisa a dizer que uma coisa do Sebastião Bugalho quando tinha 21, a dizer que a União Europeia era a pior coisa que tinha acontecido à Europa, uma coisa assim. E a Marta Temido quis ir pegar a dizer, pois, agora já gosta do projeto europeu, porque é essa a profundidade de política que a Marta Temido tem dentro dela. Nenhuma, é mesmo... Eu achei o debate mesmo... Não concordo com o Zé Pedro, eu acho que o Coutinho teve mal para conquistar novo eleitorado. Acho que o Francisco Paupério tinha zero expectativas e teve bem e, portanto... superar as expectativas é sempre fixe. Mas como é que tu em temas, para tu trazeres as pessoas para um interesse que não seja técnico, que não seja das pessoas que vêm à Praça do Luxemburgo, como é que tu fazes isso? Porque tu tiveste ali... Promoção negativa. Tu dizes, não, promoção positiva. Demasiado positiva. Tu estás a pensar um bocado nessa... Olha, odeio a expressão, mas nessa bolha, porque tudo o resto tens uma coisa... diz PAC. Mas alguém sabe sequer o que é que quer dizer PAC? E, portanto, sim, onde claro. é que e mutualização da dívida era nomes para o ar, não é? tirando a questão das migrações e tirando a questão da defesa, mas mesmo a questão da defesa, acho que já estávamos a dizer. Mas olha, eu estou-me só a focar é aí que eu acho para dizer isto que eu estou a dizer, até posso guardar para o das migrações, que é o mais fácil das pessoas perceberem, é o primeiro, portanto é o que mais gente viu de certeza absoluta e é relativamente simples o que é que se passou ali. Marta Temido, na merda, mais certo. Incompetente de todos. Mas ela, também é que tinha mais lastro, ela não estava na delegação do PS que votou a favor do Pacto das Migrações, era uma liderança do PS diferente, ela tinha todos os argumentos para ter dito eu não gosto deste Pacto de Migrações, tem coisas de facto desumanas, e não disse. Bugalho, grande forma, tipo, disse logo, arrumou logo no humanismo e não sei o quê, disse logo, tirando a infeliz frase,
tem A questão das crianças. Tem detenções de crianças, mas também tem coisas boas. Eu não me lembrava dessa frase. E depois envolve-se numa ótima troca com o Francisco Paupério, que eu não preciso. Olha, aí... Mas lá está. Verdinho, ele supera as expectativas, mas é verdinho em muitas coisas. Como é que uma pessoa te diz... Tu estás a dizer que há detenção de crianças porque há... Separação. E há detenção, elas são detidas num sítio à parte. E o Bugalho argumenta nesta forma brilhante que é uma prisão, então se não é uma prisão não estão presas. Está no nome, não é? Não dá para um gajo, nunca ninguém teve, tem que se mandar as pessoas que ficam presas em quartos, em elevadores, dizer tipo, isto não é prisão enquanto não tiver com grades aqui, que é um argumento muito estúpido, e o outro fica-se, em vez de lhe dizer tipo, não é assim que está preso, funciona, não é só tipo, sabes, já aprendeste na escola que não é só no edifício da prisão. Essa aí está-se a rir de que aí tu não dizes que vais-me bater. Sim, era um bocadinho. Como é que não te viras para um gajo que de repente faz e está-se a rir de quê e não lhe dizes vais-me bater? Muito infantil. Não é? Mas eu achei que é isso, forma ótima, conteúdo péssimo, que é o Sebastião Bugalho, nunca diz nada. Mas a mesma forma mas a forma é muito convincente, é muito tipo, eu sei o que é que estou a falar. Não sei isso é a política de hoje em dia. Sim, a forma de ser espetacular. Claro, eu acho que atenção, o Sebastião Bugalho só é um mau político pelo critério de análise com que o Sebastião Bugalho analisa políticos. Sim. Ou seja, ele passou uma carreira, que é a única coisa que ele fez na vida, não é? A comentar outras pessoas. E sempre a dizer que não tinham substância e que não havia profundidade e não sei o quê. E vai saber, e ele é igual a eles. Certo. É bom a fazer aquilo e eu acho aquilo mau. Eu e ele, até agora. Mas eu... Depois, indo aos outros, o Coutinho não se distancia, tipo, não é liberal, alinha na posição do Bugalho, portanto... Houve um pacto de não agressão entre os dois. E aí o Coutinho não se diferencia e o único que se diferencia, e por isso é que se destaca, e por isso é que eu acho que ganha o debate e ganha logo nas migrações, que lá está é o tema que as pessoas percebem, o único que se diferencia é o Paupério, porque os verdes não estão naquele pacto e o gajo pode dizer isso é mau, o PS teve mal a votar a favor, o gajo entalou a Marta Temido, convenhamos, com um miúdo que aparece no primeiro debate da vida dele e entala uma ministra, um gajo tem que dizer ao gajo tipo, tiveste bem. Mas numa questão que é tão ampla como a questão das migrações, eu acho que o debate resvalou um bocadinho, e tinha que resvalar sempre, resvalou um bocadinho para a questão da demagogia, porque é muito fácil, porque estamos a falar de temas que são, lá está, do humanismo e tudo isso, portanto, qualquer coisa que se diga, tu tens uma questão que é, efetivamente, tens que fazer uma detenção há migrantes que vêm, como é evidente, as famílias todas. Tu tens de fazer uma detenção de todos. A questão principal da discussão é a questão da separação, que aliás já vem do tempo do Trump nos Estados Unidos, uma coisa que apareceu na capa de uma revista e que se manteve depois ao longo dos tempos, como aliás a questão dos muros. Portanto, há certas coisas que aparecem nas notícias como uma crueldade, porque queremos atingir, não estou a dizer que mal, mas queremos atingir um determinado... Foi que havia certas indicações para priorizar a separação, para tornar aquilo exemplo. Mas mantiveste as políticas. E a questão, mas é diferente a política acontecer por uma questão de gestão de espaço. E acontecer porque o gajo está a dizer em Executive Order tipo ser mau, que é para eles não voltarem. É diferente. É evidentemente diferente. Os efeitos acabam por ser os mesmos, as famílias são separadas e isso. Agora, é uma questão que não pode ser debatida nunca, nem na televisão, não pode ser debatida com demagogia, porque se a Europa não enfrenta a crise que tem a este nível, que é gigante, maior do que alguma vez foi, se não discute isto com seriedade, se não só vai sempre dizer, tu estás a querer fazer mal às criancinhas, é evidente. Mas acho que nisso o Paupério por acaso foi sério e disse, olha, acabou ele pareceu-me que ele defendeu que é contra a separação. Acabaram de entrar 6 milhões de ucranianos e vocês estão a pagar à Turquia para guardar 2 milhões de curdos. Tipo, se dá para processar 6, dá para processar 2. Sim, é verdade. É um bocado levemente, não é populista, mas pôr as coisas nesse prisma me pareceu um bocado. Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Maria, já agora, tu que estiveste nos Estados Unidos, queria falar aqui de um candidato que não esteve nos debates, mas há de estar, porque lançou uma belíssima teoria da conspiração sobre o 11 de setembro, que é o Sr. Tanger Correia. E ao menos vamos nos divertir um bocadinho. Eu não sabia que aos dias de hoje ainda havia quem tivesse estas teorias da constipação que achas para que ele está a assumir que é mentira. Que as pessoas... Agora vais dizer o quê? Que o José Figueiras não teve nada a ver. Exato. Isto para dizer que nós não falamos do Chega, mas muita gente diz que o Chega também vai beneficiar do resultado das legislativas agora nas europeias,
Mas achas que este candidato convence alguém com estas Acho que pode convencer chalupas, outros chalupas. Eu não como acredito ele. que haja assim portugueses que Eu não acho com que haja... estas tipo de teorias, atenção, há com outras. Com estas, Tens que ir mais a mais café. Mas que os Sobre o judeus foram 11 de setembro. avisados sobre o 11 de setembro. Não. Sim. Vocês têm que ir a mais café. Mas eu acho é que ele não está a ler bem. Não está a ver bem o filme. Não há a ver bem. Não está a ler bem a população, porque o antissemitismo em Portugal não é tão elevado como noutros sítios onde este discurso talvez escolhesse mais Por exemplo, simpatia. olha, isso é um bom ponto, sim. Eu acho que é um erro de tudo. Primeiro, sei lá, um erro de palavras preferidas para começar. Exato. Um erro com a verdade, por exemplo. Primeiro é um erro a todos os níveis e depois andar nesta altura em que as coisas estão tão delicadas e em que há muita gente a tentar ter o cuidado de criticar o governo de Israel e as políticas de Israel sem cair em possíveis antissemitismos. Este é a descarada, não é? Certo. Por isso é que eu acho que este candidato pode não ser bom para o Agora, Chega. eu não vejo em Portugal... E tu Chega, concorda. E tu Pois, falaste... exato. Ainda não pôs nos cartazes. Tu falaste sobre o nos Estados Unidos e, efetivamente, os Estados Unidos têm muito... vi muito mais gente antissemita e conspiracionista, não necessariamente as duas coisas numa só pessoa, mas de várias pessoas que eu conheci, há um antissemitismo muito maior, pela questão económica, acima de tudo, e teorias da... E eu conheço várias pessoas que acreditavam em teorias da conspiração, mas era uma permeabilidade àquilo que nós não temos, ou pelo menos antes da pandemia eu não identificava. Agora sim, houve algumas pessoas que chaluparam, mas mesmo assim não acho que seja uma maioria. Quer dizer, Acho que na boa, todos os eleitores do Chega comprariam genericamente um discurso de eles que mandam na banca e na finança mundial e traduzir isso para judeus, na boa. Quem dissesse e quem escrevesse que, não, o Chega tem aqui um candidato que sim senhor, um embaixador, blá blá, e por exemplo a AD tem um miúdo de 30 anos e portanto as pessoas começaram a dizer, o Chega vai aqui recolher muitos votos, mas se calhar não. Espero que não, por mim que ele diga muitas destas. Eu nada contra, ele que diga disparates, ele que minta, ele que seja apanhado em mentiras, por mim está tudo ok. Quanto mais chalupa, mais me agrada, porque mais fácil é de provar que aquilo é efetivamente mentira, não sei. Muito bem, vamos avançar para só dizer sobre o Chega que não é só um ex-embaixador, é um número 2 que é um professor universitário de Relações Internacionais e ex-coordenador do PSD para Relações Internacionais, é um número 3 que é esse até acho mais preocupante. Número 4 que era secretário de Estado das comunidades, portanto é uma lista até com mais argumentos nas relações internacionais do que a do PSD, até muito mais. A questão nem é tanto essa, ninguém vai votar nem no Tanger, nem no Tiago Moreira de Sá, as pessoas vão votar no André Ventura. Certo, e a quantidade de pessoas que estão motivadas para votar no André Ventura, até numas europeias, é que vamos ver se é muita, se é pouca. Mas isto até é exemplificado pelos cartazes. Todos os partidos têm os candidatos nos cartazes, menos 3. O LIVRE, porque não gosta do dele. O PAN, que ninguém sabe quem é que é. E o Chega, porque basta ter o André Ventura. E o Tanger até avançou com a hipótese, já te passo a palavra, de saírem do grupo onde estão, na entrevista ao Sim, mas eu acho que o André Ventura também deve estar aberto a isso. Porque o grupo dos conservadores e reformistas é tão de extrema-direita, ou quase tão de extrema-direita como o outro. É indiferente. Mas tem a Meloni e tem o Vox, tem os partidos do sul da Europa, faz mais sentido. A Meloni está ascendente e o Salvini está descendente. A grande dúvida do Ventura é se agarra a Meloni para se tornar aceitável até para o PSD, porque depois se o PPS coliga com o grupo da Meloni, é menos um argumento para o PSD para o não é não. Aliás, tal como é, deixem-me dizer-vos esta coisa curiosa, porque o PPM está no grupo da Meloni, tecnicamente. Ninguém fala disso, não é? Porque ninguém fala do PPM, mas tecnicamente o PPM é do grupo da Meloni, portanto o não é não já está a ser quebrado. E nem devia ser surpreendente, porque o Gonçalo da Câmara Pereira foi número 2 do André Ventura nas últimas eleições europeias. Não passa a ser, não sei. Zé Pedro Silva, para fechar e irmos à Catalunha. Não, só para dizer que eu acho que confundir aquele disparate que ele disse, em termos de... que é de facto uma teoria da conspiração que não é a primeira vez que se ouve. Não é, mas parece meio desfasado a nível de carteira de teorias. É ridículo. Esta é meio defiante. Mas daí eu preferi que o Milosevic só tinha feito o genocídio na Bósnia porque a mulher dele era um bocado chata.
Essa para mim foi a minha preferida, na verdade. Aí a comparar-se ou a inserir-se no contexto do antissemitismo já são coisas diferentes, porque, ou seja, eu não considero que Tanger Correia seja um representante do antissemitismo, não me parece, mesmo porque a teoria dele, que nós consideramos parva, aquelas coisas todas. Quando dizer que os judeus mandam no mundo é antissemitismo. Ele também falou dos Rothschild que mandam no Macron. Rothschild, sim, que o Macron é um funcionário. Sim, repara uma coisa, acho que se nós qualificamos tudo, se ele diz que há uma hegemonia de determinado grupo, se isso é antissemitismo, então tu não podes, no fundo, criticar nada. Ou seja, no sentido em que se eu disser que há uma hegemonia, olha, não vais mais longe, é o que faz também o PCP com a questão dos Estados Unidos. Então, quer dizer, temos que arranjar um nome para isto, xenofobia. Eles são anti-americanistas primários. Sim, são, mas anti-americanos primários. Agora a questão é, nós temos, aqui tínhamos que lhes chamar xenófobos, porque eles representam, eles inserem um povo e fomentam o ódio contra o povo, e é um facto, porque misturam os Estados Unidos de todo lado, misturam os Estados Unidos na Ucrânia, misturam os Estados Unidos na Palestina, e portanto, então nós temos que começar a qualificá-los como um ódio ao povo. Até é específico, é anti-americanismo primário. E da mesma maneira, quando uma pessoa inventa que os judeus é que mandam no mundo e que têm interesses perversos e que querem que a Europa fique toda muçulmana porque eles são mais fáceis de controlar pelos judeus, que foi isto que ele disse, isso efetivamente é antissemitismo. Entra no livro, nas definições de livro de antissemitismo, dizer que os judeus mandam no mundo e controlam a finança mundial e querem controlar o mundo. Nós vamos ter muito tempo para falar de europeias neste programa, porque os europeus... 1 milhão de americanos. E só acho é que tem que se desenjoar um bocadinho dos seus candidatos, não é? Este, enfim, é o que é. Ou se passámos meia hora a falar dos outros. Não, mas tem que ser depois ao do PCP e tudo isso, porque esse também está a dar entrevistas e diz disparates, que não tem outro nome, tão maiores do que estes. E esse é que é o ponto. Porque para mim o ataque que há ao Israel... Querer sair do euro é igual a dizer que o Macron está a mando da nova ordem mundial. Não, mas queria dizer que a NATO. Mas dizer que a NATO, que é uma organização de defesa de coisas que não se compadecem com o comunismo, que se chamam democracias, é uma organização militar de ataque imperialista que quer conquistar o mundo. Isto para um país que é membro fundador ainda por cima. Quando é membro fundador com outras democracias. Tem ali uma ou outra ovelha runhosa, mas no fundo o Tratado Atlântico Norte, ou do Atlético, é uma coisa. Portanto, dizer-se isso... O Tratado do Atlético Norte... Eu acho que é graça, porque há umas Portugal é um país fundador enquanto ditadura. Eu acho dificulta um bocadinho essa conversa da... Não, mas agora é uma liga de democracias. Também lá tens... Não é só. Também lá tens países que estão um bocadinho já na fronteira. Tens a Hungria, porque eu não tens a Hungria, tens a Turquia... Tu estudaste a fundo o assunto, eu só achei graça ao Eu não estudei a fundo nenhum. Outro dia ouvi na TSF, eu só acho graça a uma coisa, porque eu não estou a dizer bem de um nem mal do outro, só estou a dizer é que nos casos é discursos de ódio, é de xenofobia, é anti isto e anti aquilo, e nos outros casos é só uma opinião política. Isto não pode ser assim. Porque o que João... São coisas diferentes. O que João... Como é que ele se chama? João Oliveira. João Oliveira. O que João Oliveira diz... O que João Oliveira diz, o PCP é contra a União Europeia. Eu já disse isto uma vez e tive que ir ao polígrafo, e o polígrafo foi descobrir declarações de Jerónimo de Sousa que diz que se tinha que começar a preparar a saída. E, portanto, é contra a União Europeia, é contra o euro e é contra a NATO. As expressões que utiliza, quando tu dizes que a NATO... Deixa-me só fazer aí uma correção. O PCP é a favor da saída da União Europeia e da saída do euro caso essa seja a vontade da maioria da população. Isso é uma condição. Não quero um golpe. Não quero um golpe. Não. Ótimo. Não quero um golpe de Estado. É que senão não tem outra forma também, não é? Também era o que faltava que eles dissessem. E estamos a preparar um golpe para o dia 28. Mas eu estou a falar de maioria da população, não estou a falar de uma maioria, não estou a falar de uma maioria relativa. Estou a falar de uma maioria da população que quiser sair do euro e da União Europeia, o PCP terá todo o gosto. Quer sair de tudo depois, está bem, com a maioria da população, certo? Então, se a população... Ou seja, depois de um cenário de referendo, mas eu acho que a discussão não é essa. A discussão não é, sendo sério, não é comparável. Tu dizeres tu deixares implícito que os judeus orquestraram o 11 de setembro, não é comparável com querer sair da NATO, porra. Não é a mesma coisa. No discurso... Não, mas não é querer sair da NATO. Estás a transler o que eu estou a dizer. É quando tu dizes que esses países que compõem a NATO estão a atacar outros. Se tu achas continua a não ser comparável. Se tu achas que isto não é ofensivo... Zé Pedro, mas não é verdade que países que compõem a NATO atacaram outros países? Onde é que temos aqui um grau... Não, estão a atacar. Neste caso, estão a atacar... Repara, estão a atacar a Rússia. Neste caso é um dos exemplos. Considerar-se isso. Nós não temos aqui... Eu acho isso gravíssimo. Não há uma bitola, não
uma bitola para tu veres, espera aí, deixa lá, este é 50% grave, aquela coisa... O que eu digo é, há uma chalupice, e há outra coisa que eu considero uma chalupice. A partir do momento em que se diz democracias que votam os seus... A Organização das Nações Unidas é outra, porque toma decisões muitas vezes que são a favor, enfim, de toda este mão invisível, este inimigo que está a tentar conquistar o mundo, os imperialistas. Portanto, há uma chalupice aqui. E eu digo, isto é chalupa, isto é estúpido. E depois há outra aqui, porque não é questão de ser contra nada. Uma pessoa, se politicamente disser, olha, eu acho que nós temos de ter uma organização de defesa diferente, nós temos de nos separar dos Estados Unidos, a Europa cometeu erros ao longo das últimas décadas, que é uma coisa com a qual eu concordo, em termos de defesa. Portanto, eu acho que devíamos reformular isto tudo. Eu acho isto que é uma discussão interessante. Agora, um tipo dizer-me que se candidata às europeias e que me diz que só faltou dizer que era uma organização terrorista, mas é porque não tem coragem de dizer. E a mim ofende-me que digam que o meu país e os países todos que estão na NATO sejam sejam agressores. Muito bem, vamos ter tempo para discutir isto. Sejam agressores. Portanto, eu não estou aqui a me dizer que chalupice. Não estou aqui a me dizer chalupice. Eu estou aqui a dizer, se eu digo que isto é chalupa e estúpido, eu também posso dizer que aquilo é chalupa e estúpido. Não posso dizer que isto é chalupa e estúpido. Nós também podemos refutar isso. Claro, disseste e estás cá e não estás preso. Claro. Ora bem, vamos falar da Catalunha, que também deve ter pessoas presas, evidentemente. Agora tem menos. Agora tem menos. Os socialistas venceram as eleições e põem, aliás, fim à maioria independentista. Joné, porquê é que te pareceu que este era um tema relevante para o dia de reflexão? O fim da maioria independentista da Catalunha é uma coisa histórica. É verdade. Mesmo. É uma coisa que não acontecia há muito, muito tempo e, tendo em conta o processo de escalada que aconteceu até à declaração de independência, em que havia uma maioria cada vez mais clara de deputados não só a dizer... Uma coisa era ser um nacionalista catalão, que houve muitos durante muitas décadas e que nunca fizeram nada sobre isso. Era deputados a querer o que aconteceu, uma declaração unilateral de independência. Havia uma maioria de deputados que votaram a favor de uma declaração unilateral de independência e tu passaste, em poucos anos, e graças a uma estratégia que eu critiquei muito, já falámos aqui sobre isso, por isso é que eu trouxe outra vez, criticámos aqui muito, e eu critiquei muito a estratégia do Pedro Sánchez de amnistias e de cedências ao independentismo catalão. A verdade é que isso contribuiu decisivamente para o desmantelamento do independentismo catalão. E tu ficas contente com isso? Eu fico muito contente com a garantia de que em Espanha há menos gente a sentir-se refém dentro de um Estado em que não se revê e que houve um processo de apaziguamento que reduziu brutalmente tensões. E eu acho que andar a celebrar isto ou andar a criticar Pedro Sánchez como se... Nós temos uma questão no nosso comentário política espanhola, é que todas as pessoas que comentam política espanhola em Portugal podiam ser militantes do PP e eu não tenho a certeza se não são. E isso tem, ou quase 98%. E isso, tudo certo, mas as pessoas quando estão a comentar a política internacional têm assim uma aura de objetividade à volta delas, como se fossem independentes e não tivessem a torcer por ninguém. Ora, nós vemos o comentário às eleições que acontecem em Espanha, nas regiões de Espanha, em Portugal, e ouvimos sempre que foi uma vitória do PP, em princípio também foi uma vitória da Ayuso, e nunca, e Pedro Sánchez tudo o que faz é horrível. Eu queria aproveitar este pequeno espacinho que eu tenho para poder falar sobre isso, para dizer que, apesar de ter sido um crítico enorme da maneira como o Pedro Sánchez chegou ao poder, da maneira como ele o manteve, acho que isto, apesar de ter o risco dele poder vir a ser ainda chantageado para apoiar um governo de independentistas, é que o fim da maioria de independentistas e se por acaso eles quiserem agarrar ao poder chantageando o governo central, provam uma vitória de toda a linha da estratégia do Pedro Sánchez, que é a estratégia de passar de Madrid a tentar gerir quase como potência ocupante, que foi o que foi ali durante um bocadinho, para de repente serem os independentistas que são uma minoria aos gritos a contrariar a vontade da maioria dos catalães. Este está pouco na moda, descer tensões, mas eu acho que é uma coisa politicamente louvável. José Pedro Silva, é uma coisa boa este fim da maioria independentista e devemos começar a olhar para o Pedro Sánchez aqui, muitas vezes criticando a relação com outros olhos, ou não? Não, eu sou mais um do PP, não é? Porque eu acho que não, acho que Pedro Sánchez é um completo desastre a todos os níveis
A Catalunha neste momento está metida num molho de brócolis, não está propriamente com solução nenhuma. Todas as soluções são possíveis, portanto não há aqui talvez menos uma que seja a repetição das eleições. Repetição, novas eleições, não é uma repetição. Pois, porque podia haver um bloco à esquerda, mas que é a ERC não quer. E tanto o Puigdemont como que diz que se vai candidatar, não é, que se vai apresentar. Os socialistas admitem, como é evidente, coligações. Eu acho graças a nós aqui temos tantas cercas sanitárias e medos de normalizações, e o Pedro Sánchez o que mais fez foi isso. Ou seja, eu acho que o resultado não é um sucesso da política de Pedro Sánchez, que está disponível para tudo para manter o poder. Eu acho que a situação política é grave. Para já, porque está em causa a unidade nacional, como é por mais evidente, porque é sempre uma ameaça que é colocada pelos... Não é que não estivesse já antes, mas está. O erro, para mim, passar foi chumbado no Senado, mas será aprovada a lei da amnistia. Eu acho que não consigo, eu não vislumbro nenhuma boa razão para tal coisa, porque há uma finalidade que é meramente política, de manutenção de poder de Pedro Sánchez, que fará tudo, e já falámos aqui também há umas semanas, quando eu digo tudo, parece-me que é tudo, por isso acho que Espanha está, e está mesmo aqui ao nosso lado, está em risco, não é? Porque nós vemos o que se passa tudo lá fora, debatemos o que foi feito em termos de mudanças constitucionais e mudanças políticas na Hungria. Eu não sei até onde é que Pedro Sánchez vai, sobretudo depois daqueles 5 dias ridículos. Sobretudo depois também desta lei da amnistia que ele quer aprovar à força. Houve um senador que saiu da sala para não votar, que vai ficar na história, claro que lhe vão abrir um processo, mas para não votar, o ex-presidente de Aragão. E portanto eu acho que Espanha está profundamente dividida, o risco é cada vez maior, não vejo as eleições como um bom resultado, vejo como um péssimo resultado. E estão normalizados, e derrubou-se cercas sanitárias a partidos que vão, enfim, contra a unidade nacional, que é um bem mais precioso na Constituição. Maria, para desempatar, gostaste destes resultados ou não gostaste? Ou é indiferente? Eu, em primeiro lugar, quero dizer que sou sempre a favor da autodeterminação dos povos. E que Espanha tem... Do povo, do Porto, por exemplo. O Porto, se amanhã quisesse a autodeterminação, a região de Alto Minho. Se a maioria da população depois o Conselho da Amadora, mas é que isso não tem fim, não é? Isso não tem fim. Tem, porque há muitos que não querem sair. Todos os exemplos que estás a dar são exemplos em abstrato e a brincar. Isso nunca... Como é que sabes? Referendaste? É que não querem sair... Alguém mostrou vontade de referendar? Não, mas há uma Constituição... Tens na Assembleia Municipal do Porto movimentos independentistas do Porto com representação? É que podes ter. Traz uma treta de um argumento. Fala-se, sempre se falou. Se há região do país em que sempre existiu isto, aliás, é um bocado o exemplo da Catalunha, porque é quem faz dinheiro. Onde é que está a riqueza de Portugal? Está mais a norte. As fábricas, a indústria, eles é que falam de ser os fundadores de Portugal. Não, mas a questão é, custa muito a regiões de um determinado país em que custa muito. Se tu referendares se eles querem ser capital é uma coisa, agora se querem sair de Portugal, duvido que... Esse sentimento não existe. Não sei se não existe. Tanto sabes que não existe que estás a pôr um cenário hipotético que não existe, não é? Não é uma discussão que se tenha, não é como movimentos independentistas da Catalunha. Mas em geral és a favor da autodeterminação dos povos. Sou, claro que sou. Se se abrisse constitucionalmente, tinhas que mudar a nossa Constituição e tirar de lá um artigo... Não és tu que queres tanto mudar a Constituição? Mas não é aí. Tinhas que tirar um artigo... Tinhas que mudar um artigo que garanta a unidade nacional. E aí tinhas esse problema. Pronto, então só mudamos a Constituição para aquilo que tu queres. Tu duvidas que se mudasse a Constituição, a unidade nacional, e os povos pudessem autodeterminar-se como livres independentes, não tinhas mais... Eu também acho que nós não devíamos ter ficado independentes. Espanha foi ilegal. Por acaso duvido. Aquela coisa de atirar um gajo pela janela foi super ilegal. Isso é sempre ilegal. Acho que talvez nas regiões autónomas, mas que não vejo. Diz-me lá. O que é que eu digo? Temos que ir embora. Não digo que é o que o João concordo com João Maria Joanete. Efetivamente mostra uma vitória de Pedro Sánchez, especialmente depois dos últimos tempos serem um bocadinho turbulentos para ele. Efetivamente o PSOE ganhou. Pedro Sánchez mostra que tem força e que a sua estratégia de se amigar e coligar, fazer acordo com os independentistas pode ter colhido frutos. Efetivamente há um decréscimo muito grande da força dos movimentos independentistas, particularmente à esquerda, que é uma ótima notícia para a humanidade. Vai à merda.
Não, tu. O Puigdemont é um bocado mais facho do que os outros são comuns. O regresso de Puigdemont trouxe votos, obviamente e claramente. São culpa do Mariano Rajoy. Regresso entre aspas. São culpa do Mariano Rajoy regresso. porque ele é um marco. Mas ele esteve na campanha na Catalunha Francesa. Ele regressou. Certo, mas a lei está para ser aprovada, vai ser confirmada, Está bem, óbvio. mas ele regressa à vida, ele regressa à vida pública. A lei da amnistia é chumbada no Senado porque há uma maioria Eu do não PP. estou a falar, regressou à Catalunha ao governo, certo, dizer, regressou à deixem vida lá pública. terminar. Pronto, boa notícia, os cidadãos desaparecem, so long. Má notícia, a extrema-direita elege 2 deputados. A extrema-direita que baseou a sua campanha E o Sumar? Não, a extrema-direita é mais o Vox. E o Sumar? O Vox mantém. Sim, mas, ou seja, ainda há mais deputados de extrema-direita. Essa coisa Sim. espetacular que é a extrema-direita independentista catalã, de que o Puigdemont até faz um Altamente bocadinho. xenófobo, altamente racista. Puigdemont até faz um bocadinho parte disso, em boa verdade. Mas o Puigdemont foi martirizado pelo Rajoy. É o Rajoy que se pode agradecer isso. Mas ele não ganha as Sumar eleições. teve, no fundo, consegue o que queria, que era Também o PP. poder ser uma força decisiva na formação ou não do governo. Muito bem, nós aqui não formamos governos, mas vamos mandar as pessoas ainda a um sítio. Vai, mas é para... Olá, estou de volta, eu e estes 3 senhores e senhoras. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Maria, vais mandar as pessoas para onde? Vou mandar as pessoas assistirem amanhã aos prémios Play, porque são os Ei. prémios na música. Porquê que foi? Ai, que seca. Eu comento os teus mandados, por acaso. Pelo menos não é a Ninguém Eurovisão. gosta Pelo dos menos não é a prémios Play. Eurovisão. Como ninguém gosta dos Eu não estava prémios à espera Play? que tu dissesses Se calhar isso. tu não gostas dos prémios Play. Conheço Não. pessoas que gostam dos prémios Play. Nós não discutimos Eurovisão. Os prémios mais centralistas que existem. Vá, desculpa. São os únicos prémios que há da música portuguesa. É melhor do que nada. Pronto, olha, agora estou chateada. Opa, desculpa, é a minha opinião. Vou mandar as pessoas ao concerto de Fogo Fogo no Beleza, dia 17 de Ei, sexta-feira. não estou a gozar. Vou mandar o Zé Paiva à merda. Vá, Nunca já está. mandava ninguém mais lado nenhum. Ah, não gostas, não é? Já me irritei. Também fizeste isso comigo. Eu- Bom, eu vou mandar as pessoas ao festival de... Não é de Cannes, é de Cannes. Está aqui, olha, Festival de Cannes. Quê? Ah, Cannes, Cannes. Em Espanha, que decorre em Espanha no dia 21 e 25. É sobre cinema. É Em cinema. Espanha? Em Espanha, numa aldeiazinha que tem muito pouca gente. E, epá, eu gostava muito de ir, não Desculpa, vou eu tenho conseguir mais ir. um mandato. Então Mas manda lá. acaba os teus, acaba os Podias teus. dar para mim. Mas pronto, também claro que Não. vou mandar as pessoas ao Festival de Cannes, porque vamos ter 6 portugueses a competir. Há 18 anos que não tínhamos um na competição oficial, o Miguel Gomes, com o seu grande tour, mas também vamos ter outras pessoas que nos vão representar e eu acho que isso é sempre bom, apesar de continuarmos com uma baixa cota de cinema português e a nós agora lembrou-se de dedicar 3 salas exclusivas, o que é sempre bom, mas em 214 só 3, pronto, enfim, fazemos sempre as coisas um bocadinho com o Vemjona, mas enfim. Zé Pedro... não, Maria. Não, Sim, desculpa. queria só mandar as pessoas à peça. Se te portares bem, vamos ao McDonald's, que está em cena no Teatro Ibérico Eu? até segunda-feira, penso eu. Ok, não tenho as datas, mas chama-se. Se te portares bem, vamos ao As McDonald's. pessoas vão ver ao Google, também não se pode Tu fazer nunca tens as propaganda. datas. Tenho muitas vezes as datas. E as minhas notas Gostava de pedir aos comprovam. espectadores para fazer este fact-check que eu não tenho devagar. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, eu não tenho nada. Muito bem, Não, mas mas vais mandar as pessoas onde? Eu há bocado, repara, o que eu vi foi... Também nunca tens mandado. Eu tentei, não. Eu vou começar a dizer, eu estou farto. Sabes disto, porquê? a sério. Porque anda, Vocês têm que começar a trabalhar porque mais. anda difícil de ver coisas, ando com muito trabalho. O que é que vinhamos a subir no elevador eu tinha a dizer? Não vejo uma série, nem um filme há um mês, pelo Mas menos. manda outra coisa qualquer, tu às vezes Livros, mandas as pessoas não sei zero. para onde. Já Pronto. mandámos ver Baby Reindeer? É difícil. Talvez. É muito difícil, porque a pessoa, para recomendar as coisas, tem que as ver e tem que confirmar. E a única coisa que eu consegui há pouco ver, que era umas feiritas ou outra, só tem a Feira do Porco no Montijo. Oh, então, mas isso é ótimo. Começa Por cima, ao amanhã. pé do aeroporto. É isso, as pessoas podem ver as obras do novo aeroporto que só começam daqui a 10 anos, mas imaginem, e tem a Feira do Porco. E depois a feira, esta sim, mais interessante para mim, não é que não gosto de porco, atenção, mas é a Arco na Corredoria Nacional, mas é só a partir de dia 20, não, vai até dia 26, portanto começa dia 23 de março até dia 26 de maio, portanto o dia da final da taça, aquele dia em que vamos dar cabo deles. São as recomendações que eu tenho: porco e arte. E a Feira do Livro em Lisboa já está a ser montada. Mas estás a dizer às pessoas para irem ajudar a montar? Sim, mas ajudar a montar, claro. Então, não é Como só no ir lá Avante, comprar, não é? obviamente. Eu vou mandar as pessoas à cobertura das eleições europeias do Jornal Crónico, um projeto meu. Mas
mas muito Ao menos é mais transparente, gosto disso. mas muito mais de outras pessoas que fazem muito mais do que eu lá e trabalham bem e são espetaculares e inteligentes, muito mais do que eu. E está onde isso? É o Jornal Crónico, tem um site, está no Instagram, podem ir a várias coisas. E a mandar as pessoas também eu falei de uma apresentação de um livro na semana passada e agora já li o livro, portanto posso mandar ao Ano Zero da Nova Europa de Bernardo Pires de Lima. Está a giro para tipo resumo de geopolítica, onde é que estamos, para onde é que vamos, e é isso, basicamente é isso. Muito bem, então se é isso, vamos embora. Voltamos para a semana, está feito mais um dia de reflexão. Ouçam-nos em todas as plataformas e mais algumas. Digam adeus aos senhores e senhoras. Saudinha da boa. Adeus! Isso, vá, vem que vocês façam isso. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.